Sim. Oi, gente! Estamos começando mais um Pod Vivax e hoje vamos falar neste episódio de um tema que é de extrema urgência e importância. Nós vamos falar sobre prevenção de violência nas escolas. Quais medidas que a gente pode adotar com as crianças, tanto em casa quanto nas escolas infantis, desde que as crianças são pequenas, primeira infância, que vai até os 6 anos. O que a gente pode fazer? Eu sou Vivian Cirineu, mãe de 2 meninas, médica educadora parental, e estou aqui com 2 convidadas que vão me ajudar a fazer esse debate, né, sobre ferramentas, maneiras, comunicação, tudo que a gente pode fazer e precisa fazer com as nossas crianças. Sejam muito bem-vindas. Eu estou aqui com a Indy Castanho, que é educadora parental e pedagoga com especialização em educação socioemocional e mãe dos gêmeos Pedro e Martim, de 6 anos. E também estou com a Luciana Churchill, diretora da Escola Dimensão, professora, pós-graduada em qualificação do ensino público e formação de professores, além de ser educadora parental e mãe do Leonardo. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Vivi, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu também agradeço o convite. E é um prazer falar sobre um assunto tão importante com vocês. Eu agradeço demais a presença de vocês. Agradeço muito a Vivax TV por dar essa oportunidade de fala aqui pra gente. Nós vivemos tempos sombrios nas escolas, na questão da violência. A gente está muito preocupado como mãe, como sociedade, e tem coisa pra gente fazer sim, né? É esse caminho que a gente quer construir aqui de ideias. Então, antes até mesmo de começar a entrar no tema, eu queria trazer... Eu quis muito... Quando eu conheci a Luciana, conheci a Luciana num congresso da Escola da Educação Positiva. E numa conversa ali, num café de bate-papo, a Luciana contou que ela tem um projeto na escola dela de trazer psicóloga, educadora parental. Eu queria saber, Luciana, como é que foi esse seu despertar para entender que assim não basta ter só as professoras ali na escola? Sim. Bom, há 23 anos eu tenho a escola e nós já temos uma psicóloga que cuida das nossas crianças há 23 anos, que é a Andréia de Domênico. Então, a gente já realiza um projeto socioemocional com os alunos, mas o fato é que no pós-pandemia, quando as aulas puderam retornar e a gente presenciou algo diferente, um número assustador de crianças com comportamentos desafiadores, muita agressividade, uma agressividade disfuncional, inclusive. E aí a gente não estava sabendo como lidar. E eu me incluo nisso. Então a equipe estava com dificuldade, porque a gente se deparava com uma situação muito desafiadora e falava, e agora? O que a gente faz? Os recursos que a gente tinha, a gente não consegue mais resolver a situação. Foi aí que veio o despertar. Aí eu fui apresentada para uma educadora parental, a Maia Eigenmann. A partir daí eu comecei a me debruçar, né, sobre estudos de educação parental. Fui fazer a certificação agora e através da Escola da Educação Positiva eu conheci a Gabriela Galvão, que é uma psicóloga e educadora parental. Foi aí que eu pensei nesse projeto. Bom, então já que as crianças estão sendo cuidadas pela Andréia, eu preciso de alguém que precise cuidar da minha equipe. Então, o trabalho da Gabi na escola é cuidar da equipe. Uau, pera, gente, você tem que escutar isso. Não, por favor, se você tem uma escola, você precisa escutar isso que ela está falando. Existe uma psicóloga para cuidar dos alunos e existe uma psicóloga para cuidar dos educadores. Sim. Pronto, acabou o episódio. Muito raro isso. Prevenção de violência nas escolas, saúde mental para todos. E a ideia é que a Gabi tem esse olhar individualizado para a equipe, escute a história de cada uma, consiga entender como foi a infância de cada uma, mas que traga esse olhar da educação positiva para a escola, que ainda há muita resistência. E esse foi o despertar. Foram as dificuldades que vieram no pós-pandemia. Uhum. Perfeito. E aí vocês já notaram, conseguiram observar diferenças nos profissionais, nas crianças? Com certeza. E aí a Gabi nos ajuda no processo de formação com a equipe. E aí, claro, há resistência de alguns profissionais? Mas é tudo muito novo. É um desconhecido, na verdade. Quem está envolvido nisso parece que está todo mundo olhando para isso. Mas, na verdade, são poucas pessoas que estão olhando para a educação parental.
Então, acho que a Gabi trouxe luz para esse lugar dentro da escola. Então, a gente tem feito muitas formações e a gente tem visto bons frutos com isso. Uma equipe mais voltada, né, mais consciente para a primeira infância. A grande questão, Luciana, eu acho que assim, ninguém nem sabe o que é educação parental. Né? E eu, nessa oportunidade que a Vivax me deu de estar aqui falando com pessoas, eu tenho tido muito esforço assim, para trazer educadoras parentais para falar. Por quê? Porque é uma profissional nova, uma profissão nova que surgiu, né? Porque se viu uma necessidade diferente da psicóloga. A psicóloga, ela olha para a história de cada um. A educadora parental, né? Até vocês podem trazer, vocês têm essa formação de educadora parentais, né? Podem complementar também esse papel que a gente tem tentado dizer cada vez mais para os pais que não dá para ser só na intuição, só com o que eu aprendi. Eu preciso estudar para educar. Né? Como que esses educadores parentais, qual que é a função de um educador parental? Como que eles ajudam as famílias? Vocês querem complementar? E é muito importante isso que você está trazendo, Vivi, porque de fato é uma profissão nova e a gente tenta, né? A gente tem o apoio dos psicólogos, né? A gente tem muitos psicólogos se formando como educadores parentais, pedagogos como eu e médicos como você, porque a gente, eu acho que como sociedade a gente precisa enxergar também a perspectiva da criança. Eu acho que essa é a principal função de um educador parental. A gente tem um psicólogo, a gente tem um professor, mas a gente precisa trazer à tona a perspectiva dessas crianças, desses jovens. Eu acho que o educador parental, ele faz isso, né? Ele vai trazer essa, né, para os pais, para as escolas, né? Quem lida com a infância e com a adolescência precisa conhecer sobre nós mesmos, sobre a nossa natureza humana, para que a gente consiga trazer o olhar, a voz daqueles que muitas vezes são invisíveis na sociedade, né? Exatamente. E aí a gente tem as escolas, né, que sempre souberam lidar muito bem com o projeto pedagógico, mas que hoje tem uma outra necessidade. Né? O projeto pedagógico não é a única coisa que tem que ser olhada na escola, mas tem que ter esse olhar consciente. Eu preciso ter profissionais que promovam segurança para a criança. A escola tem que ser um lugar seguro, onde ela possa ser ela mesma. Onde promova a saúde emocional, sem né? dúvida Acho que é um dos focos, alvos do nosso trabalho, assim. Às vezes, eu tenho dificuldade também de explicar o que eu faço para as pessoas, mas eu me vejo muito como uma tradutora, sou uma intérprete, né? Porque o comportamento da criança, o que quer dizer? Por que está se comportando assim? Às vezes é uma birra que quando a gente vai ver, não, era ciúmes do irmão. E aí a gente vai entendendo o que está por trás dos comportamentos das crianças para fazer isso que você falou, né? Que é trazer a perspectiva delas. Que a gente, no olhar de adulto, está muito distanciado, esquecendo até de como foi a nossa infância, de como a gente se sentia triste em alguns momentos, que a gente era castigado, que a gente era punido. E aí a gente se vê nesse lugar replicando, porque eu não sei fazer diferente. E eu acho que a gente faz assim, a gente estuda, a gente aprende que precisa estudar para conseguir isso, para ser profissional naquilo, e a gente se torna pai e mãe, e a gente acha que é só intuição. Mas eu acho que o educador parental traz esse olhar dessa necessidade de, como pais, a gente também conhecer, né, o que é esperado da faixa etária do meu filho, né? Então, conhecer sobre o desenvolvimento humano é um dos papéis do educador parental, e eu acho que é uma necessidade que a gente agora consegue ver, né, com os desafios como ela nos trouxe, de trazer que a gente não é só intuição, a gente precisa estudar também para ser pai, para ser mãe, né? Exato. Então, assim, voltando até trazer, né, nessa história da violência, assim, que a gente quer falar hoje aqui. Não sei se todos conhecem, existe um autor chamado Hugo Monteiro, que escreveu um livro chamado A Geração do Quarto. Não é um livro que toca muito o nosso coração, que ele traz a perspectiva dos adolescentes que estão sofrendo. Adolescentes que estão no quarto, em contato com as redes sociais, e que geralmente são os adolescentes que têm o perfil de quem se torna o agressor num ataque a uma escola. Então, esses adolescentes, né, eles têm um perfil psicológico, uma sintomatologia e uma história da sua infância, uma história familiar, de alguns traumas, de algumas violências. E quando ele encontra grupos na internet, né, onde ele é acolhido,
em grupos em que ele se sente acolhido, ele vai tendo contato em como praticar essas violências, como se vingar. Então, ele tem esse perfil que a gente identifica, porém, essas violências, elas, assim, se a gente olha, né, para o que é o desenho original, o que o ser humano veio para ser, o ser humano nasce bom. Isso já é uma desconstrução que a gente faz, né, de algumas crenças. O ser humano nasce bom, só que ali no meio em que ele vive, algumas coisas acontecem que ele vai se tornando violento, né? E eu queria que a gente começasse a entender como, aonde que a criança vira um adolescente que aprende a ser violento. Eu acho que a gente pode trazer, inclusive, esse olhar de que a violência ela é ensinada, ela é aprendida. A criança não é violenta. Todos nós, seres humanos, falando do desenho original que você falou, a gente tem uma agressividade, ela é natural, ela é funcional, ela nos protege, inclusive, né? Eu vou entender sobre meu limite, sobre o limite do outro, através da agressividade, que é funcional. E quando ela se torna disfuncional, muitas vezes ela tem um referencial dentro da própria casa. Então, ela aprende a violência. A criança, ela não é violenta, né? Ela vai aprender a ser violenta. Isso, aí é legal a gente até separar, né, Indy, o que é a agressividade e o que é a violência. Que na violência eu tenho uma real intenção de machucar o outro. Sim. Mas a agressividade é aquele comportamento que eu tenho quando eu tô com raiva. Eu não gostei do que fiz. Alguém me empurrou. Eu sinto aquela raiva, né, a vontade de empurrar de volta. Aquilo tudo que eu tô sentindo, que tá me movendo para ação, é uma agressividade. É uma agressividade que me protege porque eu vou estabelecer o limite com o outro, né? Isso. Então eu vou me proteger. Ou se eu me sinto injustiçado, eu vou usar a minha agressividade para falar, peraí, aqui não, você está sendo injusto comigo. Né? Então isso é funcional e todos nós temos, né? Eu acho que é natural do ser humano, a agressividade ela faz parte quando a gente não dá vazão para essa agressividade, quando a gente tenta calar, como a gente, né, que viveu na educação tradicional, que a gente não podia expressar raiva, porque a gente ouvia raiva é feio, né? Não pode ser assim, não pode bater, e ninguém dizia o que podia. Então a gente entendia que aquele amor, eu poderia perder esse amor se eu tivesse comportamentos agressivos. Então, eu passo a entender, né, desde muito pequeno, que existem emoções que eu posso mostrar e emoções que eu preciso esconder. Sim, eu gosto. A gente está falando muito de primeira infância, eu gosto de trazer bastante exemplo prático, assim, para aquela mãe que está lá escutando a gente, não, uma agressividade, que não estou entendendo nada. Vamos pensar assim. A criança está com raiva por qualquer motivo ali. Ela queria o leite X e não tem, só tem o leite Y, né? Quer o suco de laranja, só tem suco de uva. E aí ela fica com raiva, porque na cabecinha, no mundo pequeno ali, do que ela consegue entender e processar, ela está com muita raiva que não tem o que ela quer. Aí o que ela faz? Começa a jogar as coisas, arremessar os objetos da casa, né? Sim. Porque ela está sentindo raiva. E tudo bem ela sentir raiva. O que ela não pode é destruir a casa. Então, a gente primeiro precisa aprender a separar o sentimento, né, do comportamento. Sim. Exato. Né? E aí, o que eu faço nessa hora que meu filho está ali com muita raiva destruindo a casa? Se eu venho só reprimindo, não faça isso, não pode fazer isso, eu não estou ensinando ele o que fazer com essa raiva. Isso acho que vai ao encontro do que ela falou, né? Que a gente não aprendeu. Então é importante validar. A criança precisa entender que todo o sentimento dela é importante e que ela pode sentir. O que ela só não pode fazer é realmente bater no amigo, jogar as coisas. Mas acho que é a validação. Quando você valida o que a criança sente, você mostra para ela que ela é importante, que o que ela fala, que o que ela sente é importante. E às vezes é só uma fala, né, Luciana? Assim, tudo bem, a gente pode ensinar o que ela pode fazer com a raiva? Pode, mas às vezes só de eu falar assim, você tá brava que não tem esse suco, né? Eu sei que você gosta desse suco. Eu só tô dando assim, repetindo o que ela falou, tô demonstrando que eu compreendo. Tudo bem, você pode ficar brava, que coisa que não tem esse suco. Eu também fico brava quando eu quero comer alguma coisa e não tem em casa. E pensar que ela merece igual respeito e valor ao adulto. Eu fiz uma formação no sábado, a gente usou um exemplo de alguém que deixou, uma criança que deixou o suco cair na mesa. Qual a reação de uma mãe, de um pai, se comparássemos a um amigo que fosse na sua casa e derrubasse o mesmo suco na mesa? Qual seria a sua reação com seu amigo? Ah, tudo bem, isso acontece.
E por que com o nosso filho, muitas vezes a gente começa a gritar, eu já falei que não pode deixar o suco aí, sendo que, na verdade, ele está aprendendo. E o que eu preciso fazer nessa situação é realmente validar. Tá tudo bem, isso acontece. A única coisa que vai acontecer agora é você vai me ajudar a limpar, que essa seria a consequência natural, não é? E depois a gente constrói o limite juntos. Da próxima vez, para o copo não cair de novo, põe ele desse lado, assim não cai. E eu acho que quando a gente fala da raiva, especialmente, né, que é uma emoção que a gente socialmente considera feia ou algo que não é legal a gente demonstrar, né, é também pensar ali quando meu filho tá ali com raiva, né, jogando as coisas, enfim, e pensar como eu reajo quando eu tenho raiva, né, porque eu sou espelho para ele. Então, se eu também começo a jogar as coisas quando eu tô com raiva, a gente adulto bate porta de armário, né? Joga as coisas também, joga a bolsa, enfim, quando a gente tá com raiva. E aí eu espero que meu filho tenha comportamentos muito diferentes do meu. Mas eu sou espelho para ele. Então, quando eu consigo enxergar e buscar alternativas de como lidar com aquilo, que aquela emoção ela é legítima, ela é válida, todo mundo sente, e normalizar isso, né? Eu começo a olhar para a minha própria raiva e dessa forma eu vou modelar também para a criança que está me observando o tempo todo, né? Indo nesse raciocínio, assim, né? Que a violência, ela é aprendida, que foi uma frase que você trouxe. Uhum. Então, ela é aprendida de diversas maneiras. Uma delas é quando não me deixam expressar o que eu estou sentindo. Sim. Né? Isso acaba sendo algo que é violento para a criança. Porque, às vezes, a gente nem sabe o que é violência. Porque a gente pensa em violência, né? Naquela violência física. Não, mas ninguém nunca bateu nesse menino aqui em casa e ele é agressivo, ele é violento, mas ninguém nunca bateu. Por quê? A gente associa que violência é algo que tem algo físico. Visível, né? Né? Visível. Mas a gente sabe que existem outras formas de violência. Eu queria que vocês trouxessem pra gente, né? Pra gente exemplificar e esclarecer que violência não é só isso. Sim, sem dúvida. Eu acho que as violências que a gente mais pratica e vê são as invisíveis, que muitas de nós, às vezes, não conseguem nem enxergar como violência. E numa escola, principalmente, isso é muito sério. Porque, às vezes, você tem as famílias que também acreditam que algumas violências são importantes na construção do limite. O que são violências? Você tem que castigar, tem que pôr limite para essa criança, tem que deixar ele perder o parque mesmo, se ele não se comportar. Então, são todas violências. Então, numa escola, eu não posso permitir que nenhum educador que esteja na minha escola castigue nenhuma criança. Tá, então, peraí. Isso é um ponto importante, Luciana. Não, peraí, não vou nem deixar você continuar. Porque, olha só, se a gente for olhar quantos % das escolas brasileiras castigam as crianças? Não, ninguém pode castigar aqui, não. Ah, tá. Então, o que acontece quando eles estão fazendo um comportamento ali, e aí é a hora de ir pro parquinho, a hora do intervalo? Não, mas vocês não estão se comportando, vocês não vão brincar lá não, vocês vão ficar sentados aqui. Isso é um castigo. O nome disso é castigo. Sim, é violência. Mas então... Ou você fala, vai lá, senta ali, ó, no cantinho do pensamento para você pensar o que você fez. Castigo também. Castigo. Exato. E qual é o problema do castigo? Por que ele é uma violência? Porque você está condicionando a criança a se comportar do jeito que você quer. Você tá... Isso não é bom? Eu tô falando com meus pais, né? O adulto, não, é uma visão muito adultocêntrica. Eu não deixo a criança ser como ela é. E eu acabo ensinando justamente isso, que isso você não pode sentir. Isso daí que você está sentindo é errado. Isso. Né? Nessa sutileza, a violência visível é essa do bater, né? Do empurrar, do agredir, do chutar. Mas dessa que a gente vê claramente, fala, isso é violência, então é fácil de identificar. Mas a violência invisível, ela é muito sutil. Né? Quando eu ameaço, se você não comer tudo que está no prato, você não tem sobremesa. É violência, né? Pode até parecer chocante para quem está escutando, né? Nossa, mas isso não é violência. Mas se você coage alguém, né? Porque eu vou ameaçar, ou aquela coisa do... Eu vou contar até 3, né? Eu já estou colocando aquela criança ou aquele jovem em estado de alerta, de medo. Se eu não fizer tal coisa, algo ruim vai me acontecer. Então, é violência. Só que ela é tão normalizada porque ela não foi nomeada pra gente que aquilo é violência. Então, a gente não enxerga. Pra gente, se tornou normal. Né? E nem sempre o normal é o natural. Sim, e hoje os estudos trazem que os impactos das violências invisíveis
trazem tantos desdobramentos negativos quanto as violências visíveis. Então, o grito, o castigo, a humilhação, colocar o nome na lousa numa escola é uma humilhação. Falar frases do tipo, só podia ser o... Fala o nome do aluno, só podia ser o Paulo, só podia ser a Ana. Isso também é humilhação, é constrangimento. Então, a gente sabe hoje que essas violências invisíveis têm impactos negativos no desenvolvimento da criança. Sim. Por isso que não deve acontecer. Eu acho que assim, o grande pensamento é, se a criança está se sentindo mal com o que eu estou fazendo ou falando, ou a forma que eu estou falando, eu estou praticando uma violência invisível. E é muito difícil, né? Eu falo até de um lugar de mãe, que eu já fui extremamente violenta, se pensar em violências invisíveis, hoje menos, mas ainda muitas vezes pratico, porque muitas vezes alguns comportamentos acionam ali feridas, né, da minha infância, que eu fico muito reativa. Quando eu vi, eu já falei. Aí depois tem que vir todo esse caminho de desculpa, eu não devia ter falado bravo, eu não devia ter gritado, né? O comportamento a gente precisa dar uma orientação, mas tem maneiras de falar, né? Sim. E eu acho que uma forma de identificar, eu tive uma mãe um tempo atrás que me perguntou, mas como eu sei quando é violência? Né, quando ela é invisível, porque é tão natural que a gente pratica, né, todas nós, eu acho que é fácil a gente identificar a violência no outro, mas na gente mesma é muito mais difícil e é muito mais dolorido. E eu falei para ela, pergunta para você mesma, eu falaria assim, ou eu faria isso com outro adulto, com meu vizinho, com a minha sogra, com a minha amiga, né? Se a minha resposta é não, então você pode ter certeza que aquilo é violência. Você sabe, Di, que eu já usei uma vez esse argumento e vieram pra mim, assim, discutindo com adultos, né? Uhum. Não, mas é diferente com o amigo, porque o amigo você não tá educando, ele já é adulto. É diferente porque tem uma visão adultocêntrica, né? Sim, sim. Mas... Como se a criança fosse invisível. Ou como se eu tivesse que moldar ela. Isso, eu acho que é esse o pensamento, né, que eu fui assim, é porque a gente acredita que ali a criança, a gente tem que botar ela na caixinha para ela ser do jeito que eu esperava que ela fosse se comportasse, né? Para atender ali o que é a minha expectativa. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou deixando de olhar para quem é aquela pessoa que está ali, né? Quais são as qualidades que ela tem, que não era, às vezes, o que eu sonhei um dia, que eu idealizei. Ela é outra pessoa que eu não estou enxergando, estou tentando o tempo todo moldar. O Marshall Rosenberg, que escreveu a Comunicação Não Violenta, né? Ele fala muito sobre nós pais, como enxergamos os nossos filhos como nossa posse. E por ser nossa posse, a gente acredita nisso, de que eu tenho que moldar para caber naquele meu cenário imaginário que eu pensei antes de ter filhos, a mãe que eu seria, o filho que eu teria, e aí eu faço isso, eu não olho para o ser real que está ali diante dos meus olhos. Então, nessa luta para que ele seja aquilo que eu quero que ele seja, eu vou acabar cometendo várias violências. Exato. E aí a gente não pode também cair no outro extremo de pensar, então tá bom, então eu não vou fazer nada, eu vou cruzar meus braços e deixar a vida criar. E aí a gente entra num outro ponto que é a negligência, né? Que é a permissividade. Exato. Acho que o caminho é a gente encontrar um caminho do meio, né? Em que sim, eu vou ensiná-lo coisas que são regras da nossa sociedade, como se portar, mas eu não preciso ensiná-lo através do medo, né? Porque a gente aprendeu através do medo. Então, é muito natural que a gente reproduza aquilo que a gente viveu, que a gente não questionou, ou que lá atrás nos fez mal, mas a gente esqueceu, entre aspas, né? Porque a gente normalizou tanto que aquilo era o que era certo, que aí hoje a gente não questiona. Eu acho que agora, né, a nossa geração especialmente, está fazendo isso. Esse movimento de... Peraí, isso que eu vivi não foi legal, eu não quero que meu filho viva a mesma coisa, mas e agora? O que eu vou fazer? Né? Muitas vezes a gente não sabe, a gente se sente perdido mesmo, e a gente vai, e não é de um lugar de perfeição, de eu vou ser a mãe perfeita, o meu filho, né? Porque eu acho que a gente erra, a gente vai errar, a gente vai traumatizar, não tem como, né? Somos seres humanos e somos falhos, todos nós. Então a gente vai sim cometer violências visíveis, invisíveis com os nossos filhos, assim como, né? Mas eu acho que a gente tem hoje uma coisa na nossa mão que os nossos pais não tinham. E aqui não é esse espaço de então minha mãe fez assim, então ela fez errado e vou culpar minha mãe por isso. Mas hoje a gente tem muita informação,
né? Muitos estudos, muitas comprovações, né? Então, assim, eu vivi aquilo e hoje, com essa informação daquilo que não me fez bem, eu vou buscar alternativas para fazer alguma coisa de diferente, né? Então, a gente vê essas crianças e jovens com raiva da escola e a gente tem que se perguntar por que será que elas estão querendo atacar as escolas. Você sabe, quando eu comecei a falar mais sobre isso no meu Instagram, eu recebi mensagens que não só mães me acompanham, mas tem muitas avós também. Ah, Vivi, tá doendo muito essas coisas que você tá falando, porque pra mim eu já fiz tudo errado com a minha filha, né? E eu gostei dessa fala que você trouxe, porque toda vez que a gente traz esse assunto, muitas pessoas que já criaram os filhos, né? Até a Luciana, que tem um filho de 23 anos... Sim. A gente fez muita coisa que hoje a gente enxerga que foi errado, que foi nocivo para os nossos filhos, mas a gente precisa... É para sair desse lugar, porque assim, nós fomos educados assim. A minha mãe foi educada assim. A minha avó foi educada muito pior. E a minha tataravó... Assim, ou seja, né? Transgeracionalmente a gente está repetindo as mesmas coisas. Vai amenizando um pouquinho em cada geração. Só que agora que a gente tem a informação, que é o que a gente tem agora, a gente pode romper mais rápido esse ciclo. Não precisa ser um pouquinho a cada geração, né? Isso, é ter muita consciência, né? E revisitar a infância com um olhar bastante crítico, não julgador, como ela disse, né? Afinal, eles fizeram o que puderam com os recursos que eles tinham. Mas revisitar e entender por que que a raiva do meu filho me incomoda tanto? Por que que o choro do meu filho me incomoda tanto? Será que eu tinha espaço quando eu era criança para eu poder chorar? Provavelmente não. E aí, a gente está em 2023, mas com as lentes do passado, né? Então, ele vem à tona ao passado, mesmo que a gente não queira. Então, realmente é preciso estudar para conseguir olhar com um olhar mais consciente para tudo isso. E isso não quer dizer desonrar, né, pai e mãe, né, como muitas vezes as pessoas pensam, então o que a minha mãe fez foi tudo errado, eu vou jogar tudo fora, né? Não, você vai absorver aquilo que foi bom, mas aquilo que você falar, isso aqui, quando eu era criança, também me doeu, né? Eu vou tentar fazer diferente, porque honrar é muito mais sobre evoluir, e a gente tem as informações que nos ajudam nisso, para essa evolução acontecer, né? Então, acho que é um pouco sobre isso também, né? Sim. Exato. E voltando aqui, então, na nossa prevenção, né? Nesse nosso olhar, que é a intenção. Se a gente olha, então, o perfil desses jovens que atacam escolas, né? A gente sabe que ali sempre tem histórias de violência nas escolas também, que sofreram em outras idades, que vieram do bullying, né? E a gente também sabe que o perfil de quem sofre bullying também é alguém que tem uma autoestima baixa. E essa autoestima, ela tem um papel muito importante na primeira infância. É ali que a gente pode ajudar nossos filhos a preservarem a sua autoestima boa, que eles nascem com uma boa autoestima, a gente pode destruir ou preservar, né? E enquanto pais, por isso que a gente está tocando muito nesse assunto das violências invisíveis, porque são elas que vão aos pouquinhos destruindo a autoestima, e eu estou deixando meu filho ali no futuro com mais risco, mais propenso a ser uma vítima do bullying, por exemplo, né? Ser esse jovem que vai depois buscar informação e acolhimento. E aí tem essa pergunta, né? Que é uma pergunta dolorida. Por que precisa buscar acolhimento nas redes sociais com esses grupos extremistas, né? Por quê? Porque houve a desconexão com a família, né? E a gente sabe que a adolescência ela é resultado da infância vivida, né? Acho que a primeira questão é a gente tentar enxergar o que são essas violências invisíveis, como pais, como educadores. A partir do momento que eu enxergo essas violências, eu consigo mudar o rumo, né? Se a gente consegue tirar, talvez nem tudo, mas se eu consigo tirar as violências do dia a dia, da educação do meu filho ou da escola, eu consigo enxergar ele com mais respeito, eu consigo me aproximar mais dele, eu consigo ter um olhar mais atento e curioso para ele, para tentar ver quais são as necessidades, para me aproximar. Isso, gostei. Eu tava muito com essa palavra na cabeça, assim, né? Eu tiro as violências visíveis e eu vou pôr o quê no lugar? Aproximar. Você vai se aproximar do seu filho, conhecer quem ele é, Exatamente. Fazer ele confiar em você. Ah, mas o adolescente já fica no quarto mesmo. Então vai até o quarto. Vê o que ele gosta, que música que ele gosta. Ah, mas eu não gosto da música que ele gosta. Mas se aproxima. Ah, peraí, isso daí esse negócio. Ai, eu não gosto das coisas que meu filho gosta. Tá, aí quando a gente tá namorando, aí vem o parceiro, né, e fala assim: eu gosto de show de sertanejo, show de rock, sei lá, e você odeia rock.
Não, vambora pro show, né? Pra ontem você já tá com a roupa de ir pro show. Passa a decorar todas as músicas. Conhecer mais. A gente se esforça, que a gente tá apaixonado, a gente quer conquistar. Só que com o nosso filho a gente não faz o mínimo esforço pra saber o que ele gosta. E se hoje a porta dele está fechada, ela já esteve aberta. E eles já tentaram, muitas vezes, com que a gente estivesse lá, com que a gente entrasse. E aí, na adolescência, agora ele fechou essa porta, né? Porque eu tentei tantas vezes, e não veio ninguém, né? Então, quando a Luciana fala sobre a adolescência como resultado da infância vivida, é muito isso. Lá na minha infância eu tentei tanto, agora eu desisti. Então, agora a minha porta fechou. Né? E aí se você quer conexão, se você quer resgatar, bate nessa porta. E às vezes ele vai falar, eu quero ficar sozinho. E aí você respeita, eu entendo que você quer ficar sozinho, mas eu tô aqui se você precisar. Eu vou buscar esse relacionamento que talvez em algum momento se perdeu. Né? Eu acho que é mais isso, né? Sim. E eu acho que a partir do momento que a gente consegue enxergar as violências e tirá-las da nossa rotina, eu acho que a gente consegue olhar mais para o cuidado. Que seria o respeito, o conseguir ter uma escuta ativa, sem julgamento para o filho. É isso que vai aproximar, não é outra coisa. E aí a gente pode dividir assim, né? Aí eu quero que vocês tragam esse olhar. Violências invisíveis, tá? Nas escolas e em casa. Porque tem algumas nuances, né? Digamos assim, né? Você quer trazer pra gente nas escolas? Práticas de violências invisíveis que ainda existem, não na sua, né? Que a sua já tá entrando no caminho. Existem, como eu havia mencionado, então os castigos são muito recorrentes ainda nas escolas. Castigos, constrangimentos, humilhações. Os nomes são fortes, mas existem. E é o mural da carinha feliz, o mural da carinha triste, ou o carimbinho no caderno, ou o desfraude, né? Que as escolas guiam o desfraude das crianças. Come tudo que está no prato. Exatamente. Então, e são violências. E muitas vezes apoiadas pelos pais, que também desconhecem a educação positiva. Em casa, eu imagino, né, que talvez tenha um pouco mais dos gritos da mãe, né, que a gente entende, sabe que a figura da mãe é uma pessoa sobrecarregada, né, que não tem tempo para se cuidar e que vive estressada, que nunca tratou os seus traumas e está ali inserida nesse papel que a sociedade coloca, né, do trabalha fora, cuida de casa e tudo mais. Então tem essa figura da mãe que vai ter, além de fazer todas essas coisas que vocês estão falando, né, do castigo, do desfraude, não no tempo da criança, mas na hora que eu acho que está na hora de começar esse desfraude, ou porque eu tenho que fazer, porque tem escola que não aceita criança que não está desfraudada, e aí isso é tão duro ainda a gente saber que existe. Então, e na escola eu acho que é menos frequente, talvez, não sei, você me corrige, de uma professora gritar com os alunos. Sim, é menos frequente se a gestão da escola tem esse valor. Se a gestão da escola não tiver esse valor, eu vou te dizer porque, como eu havia comentado, os processos pedagógicos têm toda uma avaliação, tem toda uma supervisão da gestão, mas nem sempre a gestão está olhando para isso, para esse olhar mais consciente. E aí, cada profissional, ao fechar a sua porta da sala, lida da maneira que achar melhor com relação à questão socioemocional. E aí que é o perigo. E eu acho que, assim, eu não sei, né, você falou, talvez seja menos frequente, não sei. Porque eu acho que é isso, são seres humanos com suas dores, suas feridas, e que elas vão, muitas vezes, né, a gente não aprende sobre isso numa faculdade de pedagogia, e a gente vai lá e reproduz dentro da sala de aula as nossas vivências. Né? O médico vai muitas vezes ali passar coisas da história dele e não necessariamente, né, da medicina em si. Né? Ele traz muito da sua vivência ali, quando ele está com o paciente. O professor vai fazer a mesma coisa em sala de aula, ele vai trazer muito da sua história, de como ele viveu, né? Como foi a sua infância. Será que tinha gritos nessa casa? Se tinha gritos nessa casa, é muito mais frequente quando eu estou ali. Talvez não o tempo todo, mas quando eu estou num momento de desafio, uma criança que não está fazendo algo de acordo com o esperado, e aí eu vou e solto um grito, porque tem a ver com, né, os meus gatilhos, a minha história. Então, como mãe, como professor, como médico, eu acho que a gente traz à tona muito do que a gente viveu. Sim.
Você está certíssima, Indy. É aí que entra a gestão que eu falei. Então, se a gestão está olhando para isso, então eu tenho uma pessoa, uma psicóloga, educadora parental, eu sou educadora parental, então a gestão toda da minha escola está olhando para isso. Então, a gente não se cansa de fazer formações, orientações diariamente sobre isso. Então, não vou dizer que não há, mas há uma redução. A gente consegue reduzir os danos disso. E eu não sei se toda a escola, não posso falar pela minha, mas eu não sei se toda a escola tem uma gestão olhando para isso. A grande maioria, acho que não, né? Acho que a maioria das escolas ainda se sente, pensando até nas privadas, muito pressionada pelo que os pais esperam, né? Que não está aprendendo inglês, aqui não é muito mais preocupada com a questão conteudista, pedagógica, né? E pressionando a escola para isso. Mas dá para seguir as duas coisas juntas, né? Uma coisa não exclui a outra, Não, né? não. E a gente sabe também que o aprendizado da criança, quando ela está bem, quando ela está tranquila, é muito mais eficiente. Sem dúvida nenhuma. É Por isso que difícil. talvez esse outro olhar do socioemocional seja mais importante hoje Sem dúvida. do que os processos pedagógicos, né? Exato. E outro ponto importante, quando a gente fala de prevenção da violência, a gente entende também que a violência, ela surge de muita intolerância, né? De eu não tolerar o que é o diferente de mim, né? Porque ele gosta de outra música, usa outra roupa, tem uma orientação sexual, enfim, tem inúmeros motivos, até próprio racismo, preconceito, enfim, tem uma lista gigante de intolerâncias, né? Então, se a gente quer pensar em prevenção, a gente tem que pensar em trabalhar essa intolerância também na primeira infância. Sem e aí, dúvida. como que a gente pode fazer isso em casa, nas escolas, para que a gente tenha crianças que vão se tornar adolescentes mais tolerantes? Eu acho que na escola, mesmo na educação infantil, a gente consegue, através de rodas de conversa, colocar inúmeros assuntos. Claro, falar em intolerância na educação infantil talvez seja algo muito sutil, não tão perceptível, mas dá para o educador trazer isso através da literatura infantil, que tem inúmeros livros, inclusive livros cujos autores são educadores parentais. Então, tem um olhar muito delicado para isso. Então, a gente traz isso muito em roda de conversa, que aí flui muito naturalmente, né, falar sobre isso. E não dá para não falar trabalhar intolerância se eu não tiver uma equipe que valide o que a criança sente, se eu não tiver uma equipe que pense que ali tem que ser um lugar seguro para ela falar, para ela ser ouvida, né? Então, Para ela expressar as emoções, Sim. inclusive a raiva. uma coisa está ligada à outra. Então, eu uso recursos pedagógicos, mas eu também preciso que a equipe esteja alinhada e acredite nisso. Tão difícil, né? As coisas, elas poderiam andar todas juntas, né? Mas talvez seja um processo realmente, né? De eu começar a entender o quanto eu preciso parar de ser tão violenta, primeiro como professora, como educadora, como gestora de uma escola, para depois pensar em trabalhar essas outras habilidades sociais de relacionamento. Eu acho que se você, antes, né, da gente chegar ali na criança, que é a base dessa adolescência, é antes olhar para mim também, né? Então, para minha história. Então, é muito difícil você falar sobre intolerância com a criança, querendo levar para ela esse conteúdo, quando eu também sou intolerante, né? Então, assim, é um pouco doloroso e difícil esse caminho, porque vai ter que passar por mim, ele tem que me atravessar. Para ele chegar na minha criança, ele precisa passar por mim primeiro. E aí sim eu vou construir ali com aquela criança essa relação de fato, de conexão, de afeto, uma relação segura, onde meu filho, ou meu aluno, ou meu paciente, ele me respeita, porque ele sente que nós temos um relacionamento e que esse relacionamento merece isso. Do que ele tem medo de mim, né? A gente confunde muito o medo com o respeito. Mas na minha época... na época dos meus pais, minha mãe, só de olhar, eu respeitava a minha mãe. Você tinha medo, muitas vezes, de ser punido. E a gente confunde muito, né, o respeito com o medo. Sim. E quando a gente fala em escola, é sobre isso que eu digo. Se a criança se sente respeitada, sente que a autenticidade dela é valorizada nesse local, as coisas começam a mudar. Se ela não tem medo de se colocar, né, as coisas começam a mudar. Eu estava falando aqui, eu estava pensando, quando você começou a falar da questão, se eu, como mãe, sou intolerante,
dificilmente meu filho vai ser tolerante, né? Pode acontecer, mas assim, as crianças, especialmente na primeira infância, elas estão absorvendo tudo, elas são esponjinhas, né? Tudo que a mamãe fala, que o papai fala, vira a frase dela, né? Então, o que ela tá ouvindo em casa? Quando você assiste um jogo de futebol e você xinga o jogador, animaliza um outro jogador, né? Ou xingar, tinha que ser assim porque é dessa cor, tinha que ser assim porque não sei veio o de quê. não sei aonde. Exato, as falas que você tá tendo na sua casa, é isso que a criança escuta e vai começar... É verdade, essa pessoa é inferior a mim. Porque a gente é modelo para as coisas, eu falo, a gente é modelo para as coisas boas e para as não tão boas assim. Eles estão o tempo todo nos observando como a gente se relaciona com o mundo. E eles vão se relacionar com o mundo como, principalmente, com base nesse núcleo principal, que é a casa. A escola tem um enorme papel também, porque depois essa criança vai para a escola e ela vai passar muitas horas ali, né? Então ela vai ter uma vivência ali. Então, como esses educadores também vivenciam, se relacionam, como eles trocam entre si, tudo isso ela está observando e ela está aprendendo, e é isso que ela vai, é dessa forma que ela vai se relacionar, porque foi assim que ela aprendeu. Então, acho que o nosso papel é de muita responsabilidade como pais, como educadores, quem lida com infância, com juventude, eles estão absorvendo tudo, o bom e o nem tão bom assim, né? Sim. Nosso papel social, né? É difícil e a gente tem que ter um aprendizado para que a gente... Eu estava até pensando agora nas músicas infantis. O quanto existem tantas músicas infantis, né, que reforçam essa violência, reforça que tem que comer tudo que está no prato, e o tempo todo as crianças ainda escutam essas músicas. Os livros infantis, muitas vezes a gente tem livros muito bons que vão ajudar, e a gente tem livros também que vão mostrar que o fulaninho usa a calcinha, a cuequinha, então essa expectativa que eu tenho sobre você, né? Então são pequenas coisas que a gente, no dia a dia, a gente vai colocando para a criança de que ela não é do mesmo nível que eu, né? Então, assim, quando a gente fala o bullying começa em casa, é um pouco dolorido você pensar que, né, você é um exemplo disso. Mas, assim, quando o seu filho tá lá chorando e você fala, você é muito chorão, né? Eu já comecei ali o bullying, né? Eu invalido o que ele sente, eu invalido quem ele é, como ele se expressa. Eu já comecei um bullying em casa. Então, ele lá na frente, meu filho tá praticando bullying na escola, ou meu filho sofre bullying na escola, mas esse bullying começou lá atrás. E às vezes os mesmos rótulos que fazem a criança perder a autenticidade são produtos de bullying, né? Seu preguiçoso, você não faz nada direito. Exato. Ou frases mais fortes, você não presta pra nada. Você é burro. Você é burro. Ai, gente, eu acabei de gravar um episódio que a gente ficou um tempão falando sobre isso também, assim, como ainda aparece, né? Como ainda, meu filho é terrível. Não, mas meu filho é difícil. E a gente tá sempre jogando o problema no outro sem olhar pra gente, né? Mas meu filho é difícil, mas será que não sou eu que não tenho tanto recurso, tanta habilidade pra lidar? Né? A gente não faz, a gente procura o problema geralmente tá na criança, tá no jovem, mas não tá em nós, não tá no ambiente que ele vive, não tá na escola que ele frequenta, porque muitas vezes a gente tá ali, o nosso filho tá inserido nesse mundo repleto de violências visíveis e invisíveis, e eu, como responsável por essa criança e por esse jovem, preciso também me colocar e preciso muitas vezes defender, né? Isso não significa que, então meu filho pode fazer tudo e eu vou sempre passar a mão na cabeça e achar que pode fazer tudo, mas eu preciso estar atento porque muitas vezes as vozes deles não são ouvidas e a gente precisa se colocar. E nós temos essa dificuldade imensa de colocar limites, porque a gente não aprendeu isso, né? Então a gente tem medo, né? Meu filho tem algum problema, então eu vou levar na psicóloga, eu vou levar no médico, eu vou na neuro. Mas muitas vezes eu não questiono que ambiente é esse que ele está inserido, né? Acho que é uma fala que a gente traz, né? Se eu sou a primeira que pratico bullying com os meus filhos, né? Como mãe, como pai, não é para trazer mais culpa, é para a gente ter um olhar de responsabilidade. Então, a partir de agora que eu sei disso, como que eu vou agir diferente? O que eu posso fazer? Como eu posso me aproximar? E o que eu preciso desenvolver de habilidade para que eu pare de praticar tantas violências com o meu filho, né? Exato. E eu acho que assim, quando a gente escuta isso, é muito doído, né? Quando eu ouvi a Juliana Franco falar disso, eu falei, mas eu não pratico bullying,
né? Eu falei, não, eu não faço isso. E aí, se você começar a se auto-observar, você vai ver que sim, você pratica. E eu acho que é isso, assim, não é para buscar a culpa e ficar, então eu faço isso como eu sou uma péssima mãe, ou como eu sou uma péssima professora porque eu falei tal coisa pro meu aluno. Mas é para isso, para se responsabilizar e falar, opa, peraí. Então eu posso fazer diferente, né? Porque se bateu a culpa, existe uma alternativa. Então acho que é um pouco isso também, de buscar, opa, peraí, preciso mudar essa rota aqui que eu tô indo por um caminho e voltar atrás e falar, né? Igual a Luciana tava falando do filho dela, de voltar e falar, me desculpa. Naquele momento eu achava que isso era o certo, né? Eu achava, era assim que todo mundo fazia, era assim que eu aprendi e eu queria voltar atrás, me desculpar, né? Não vou mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar minha forma de se relacionar, né? Sim. De me relacionar. Isso. Gente, eu acho que, sim, tem muitas lições de casa. Se você está assistindo esse episódio, pensando, preocupado, ai meu Deus, né? Quando chegar a minha vez lá na frente, meu filho na adolescência, começa hoje, né? Esquece o que foi, olha para frente, começa hoje. Queria que vocês... A gente está chegando no final do nosso programa, né? Se vocês quiserem deixar uma mensagem final para essas famílias que estão escutando a gente. O que eu deixo é... Se eu pudesse compartilhar com o mundo sobre a educação positiva, eu faria. Dada a importância que eu vejo na escola, na minha relação com meu filho, e trazer essa consciência para todo mundo. E de entender que realmente é o que vocês falaram, que a gente não está falando em perfeição, mas realmente de redução de danos. Porque a partir do momento que a gente consegue enxergar as violências que a gente executa e executa diariamente, a gente consegue dar um passo para trás e começar a mudar realmente o caminho. Perfeito. Eu acho que assim, você falou, né, do livro do Hugo, da geração do quarto, e eu acho que se seu filho está no quarto, ou se ele ainda não está no quarto e a porta ainda está aberta, entre nesse relacionamento. Eu acho que é isso que eu acho que é né, o seu filho está ali disponível, querendo, ele está sempre buscando o seu olhar, o seu amor, o seu afeto, às vezes das formas que não são aquelas que você imaginou. Né? Mas aí eu olhar aquele ser humano que está ali na minha frente buscando minha validação, né? Então buscar o relacionar, esquece um pouco, né, as normas sociais, as cartilhas, né, passo a passo do que eu preciso ser ou fazer para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom professor, e realmente entrar naquilo de coração de falar, eu quero me relacionar com esse ser humano, seja ele menor ou maior do que eu, né? Exato. E conta pra gente onde as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Bom, eu vou deixar aqui a rede social da escola, que é a escola _dimensão, Não, falei errado. Escola, isso. Escola Dimensão. Não, Escola _dimensão. Isso, esse é o e-mail, mas o Instagram é escola _dimensão. Show. E legal. Você, o meu é o Instagram, né, Indy Mãe dos Gêmeos. E também tem o @Instituto _Neuroconexões também. Obrigada, Indy. Obrigada, Luciana. Foi um prazer imenso falar com vocês. Vocês me encontram nas redes sociais, @ViviCirineu, no YouTube e no Instagram. E até o nosso próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Até.